Olá, delirantes! Hoje temos dupla dinâmica de novo. Semana passada foi Rafa e Zé e eu. Ah, é isso mesmo, Rafa e Zé, e agora sou eu e Rafa. Ou Rafa e eu, não tem problema. Fica a dica aí, já que o Rafael tá aqui, para vocês verem o último vídeo dele sobre ser chato. Tá muito legal. Cara, aquele vídeo lá é um levante, né? Porque eu não aguentava mais, assim, falar assim, pô, cara, você é chato, você é chato, você é chato. E aí o vídeo ao mesmo tempo é um reconhecimento da minha própria chatice, né? Porque a vida é assim, mas ao mesmo tempo convidando as pessoas a olharem para suas próprias chatices. Pô, vai se realizar, né? Em vez de ficar enchendo o saco dos outros, né? Porra, cara. Então é isso. Tá, Ser então é um vídeo, chato. é uma roupagem diferente. Ah, achei que você ia falar um rompante. Mas né? E ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu queria emendar, Rafa, com. A gente vai falar Hum, sobre alienação hoje, viu, gente? A hum. ideia do que está acontecendo. Eu estou um pouco contaminado por esse tema do 8 de janeiro, eu hoje, por exemplo, só o Fux passou na minha TV. Não sei se tá assim aí Eu, também. eu fiquei na hora do almoço, eu fiquei vendo a defesa dele, depois teve recesso, aí eu tirei um cochilo. É o bom que tem algumas partes que a Gabriela traduz para mim, né? Uhum. Mas assim, realmente, a dele tá bem chata. Ontem tava mais interessante. Mas como eu tô de férias, né? Às vezes eu gosto de ver Olimpíadas. Agora essa semana eu tô vendo o julgamento. Mas Você tá de férias? eu tô de férias ainda. Na verdade, férias entre aspas. Eu tirei essa semana exatamente para escrever o TCC do Didata, né? Por isso que Ente- Entendi. eu tô full time nisso, né? No final das contas, tirando os afazeres domésticos. Uhum. Mas eu queria, Rafa, para a gente falar de alienação, trazer um excerto do livro Aion, Uhum. que tá bem no começo, assim, do livro. É o parágrafo, ó, gente, 18 do livro Aion, para não dizer que eu não falei, para não dizer que eu não falei das flores, né? E olha o que ele Uhum. fala. Muitas vezes é trágico ver como uma pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a dos outros, e como é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por ela? Não é a sua consciência que o faz, pois esta lamenta e amaldiçoa o mundo desleal, que dela se afasta cada vez mais. Aí, ó, alienação. Pelo contrário, é um fator inconsciente que trama ilusões que encobrem o mundo e o próprio sujeito. Na realidade, o objetivo dessa trama é um casulo em que o indivíduo acabará por se envolver. Seria lógico admitir que essas projeções, que nunca ou somente com muita dificuldade podem se desfazer, permanecem à esfera da sombra, isto é, ao lado obscuro da própria personalidade, né? Eu acho muito interessante. Depois ele vai falar que vai para além disso, que muitas vezes também é ânima e ânimos. Mas eu acho que esse excerto aqui é muito forte, né? É trágico ver como que o indivíduo, sem perceber, ele se ferra, né? Assim, o que me leva também para uma outra citação dele, que eu achei que estava nesse parágrafo, que ele fala: quanto mais projeção, mais alienação, Uhum. né? Ou Uhum. seja, quanto mais projeção, mais eu vivo num mundo ilusório. E eu acho que a gente está vivendo, pelo menos 15% do brasileiro, né? Que é aquele brasileiro que é fiel ao Bolsonaro, por exemplo, né? Que tô falando, não estou falando de você de direita ou qualquer outra pessoa assim, eu estou falando aqueles que lambem o Bolsonaro tudo que podem, que veem nele um messias mesmo, né? É, eles que divulgam fake news e tudo mais, eles estão, eu acho, nessa vibe. O que eu chamaria de delírio coletivo ou o Zé de paranoia coletiva, né? No doutorado dele. O que que você acha disso? O que que te reverbera aí, Rafa, desse excerto do Jung? Cara, você sabe que eu esqueci essa citação do Jung, eu tenho quase certeza que eu tenho nos slides da minha aula de inconsciente pessoal. Quase certeza, eu não lembro. Nas minhas Eu tem. sei, eu É a sei que em última. é, eu sei que em alguma aula tem essa citação, porque ela é bem boa mesmo. É,
Cara, assim, primeiro eu queria é, tentar, eu tava pensando isso antes de entrar aqui na gravação, tentar, é, tentar uma reflexão em torno de uma certa neutralidade. O que eu quero dizer? Pessoalmente, eu tô um pouco cansado dessas coisas, desses debates políticos. Sabe, eu não tenho muita vontade de conversar sobre isso, acho que tá cansativo. É, Mas, de qualquer forma, aqui no Delirium, acho que é um espaço legal, né? Porque tem sempre um debate criativo em torno disso e junguianizando, né, a questão. O primeiro ponto é que, assim, cara, assim, não é público, né? Como a gente já falou aqui, no consultório também falo, cara, que naturalmente, né? Votei no Lula nas últimas eleições, tenho um viés mais progressista dos últimos anos, e é curioso, que eu queria contar isso, é curioso como essa minha postura, ela mudou, ela foi mudando gradativamente, especialmente, veja só, quando eu viajei a primeira vez para a Europa, 2014. É mesmo? Uhum. Como é que foi? Minha, Por minha primeira quê? viagem foi. E minha primeira viagem foi pra Suíça, by the way, tá? Primeira viagem internacional que eu fiz na vida foi pra Suíça. Por causa do Jung e tal, foi quando fui na casa dele a primeira vez, aquela coisa toda. E, e eu fiquei abismado, assim, cara. Naquela época eu tava começando a namorar a Clau e eu viajei sozinho, porque a gente, já tinha marcado a viagem antes de conhecê-la, assim, né? Que é não antes de conhecê-la, mas antes de começar a sair e tal. E eu fui sozinho, assim, cara, e eu fiquei abismado, assim, como. E eu fui logo pra países muito top, né? Eu fui basicamente pra Suíça e pra Alemanha, onde essencialmente tudo funciona, sabe? Porcamente falando. E tudo é muito limpo, tudo é muito organizado, tudo é muito. Eu falei, caraca, assim, né? E a Suíça, cara, é um país que é a cara do capitalismo. Né? Porque assim, Suíça é grana, é grana, é grana. Mas aí, olha só as contradições que interessantes. Eu tô fazendo esse passeio todo, mas eu vou chegar num ponto. A Suíça é um dos únicos países, pelo menos até onde eu sei, que não tem um presidente da República. A Suíça é comandado, o poder executivo da Suíça é um colegiado de 7 pessoas. Caramba. Aí É. E essas 7 pessoas têm poderes equivalentes, etc, etc, etc. Mas, claro, para fins diplomáticos, desses 7, eles elegem um para representar o país em situações de reunião externa, não sei o que lá, porque não dá para meter 7 presidentes da República. É basicamente isso. É como se fosse 7 presidentes, da confederação. Aí, parar pra pensar. Isso por si só, cara, já não é um princípio social-democrata? Assim, cara, são 7, assim, é um colegiado. Então, já tem um poder distribuído na largada. Uhum. É, e a Suíça, acho que não pra tudo, eu não sei exatamente como, mas isso quem falou foi um suíço que me contou. Então, eu não li nada sobre, mas ele me contou que muitas coisas na Suíça passam por plebiscito. Então a população vota muita coisa. Então, por exemplo, sabe, esse papo todo de anistia que tá rolando no Congresso Nacional, se botasse para um plebiscito, será que a população aprovaria? E assim, e na verdade, eu não sei nem se a população aprovaria ou não a anistia, mas eu mudaria a pergunta. Pergunta assim, povo brasileiro, a gente tem uma lista de prioridades aqui no Congresso. Combate à desigualdade, a questão com fome, questão com infraestrutura, saneamento, saúde, educação, e tem a anistia. Povo brasileiro, qual desses para vocês é prioridade que o Congresso trabalhe? Eu duvido que a anistia está em primeiro lugar. Eu duvido, cara, assim, É, por mais inculta que a população brasileira seja. Eu duvido, até duvido. porque, cara, é curioso falarem de anistia, você ainda nem foi julgado, É, pois né? é. Como que você tá assumindo que tá culpado já, enfim. É uma Realmente, contradição né? teórica, né? É. Mas Mas aí, é cara. legal isso, cara. Concordo. Muito hum, legal. E aí, enfim,
Mas a Suíça, aí falou assim, não, porque a Suíça foi um país neutro na Segunda Guerra. E aí eu descobri esses tempos que a Suíça não foi um país exatamente neutro na Segunda Guerra. A Suíça foi o país mais paradoxal que existiu na Segunda Guerra. Porque ela fornecia para um lado, sabe, recurso, insumo, do outro lado, ela guardava o ouro da galera. Não, pode guardar aqui comigo. Não, aí guardava de um, emprestava para outro. Ela negociou com os dois lados, sim. A Suíça, sim, ela a favor do que a Suíça estava? Ela estava a favor da guerra, porque ela ganhava com os dois lados. Assim, cara. Então, assim, ai, porque, né? Então, assim, mas eu tô trazendo a Suíça, claro, que nem se comparar com o Brasil, né? A história, etc, etc. É um país desse tamanho, acho que a Suíça é menor que o estado de São Paulo e tal. Mas eu tô falando isso, cara, porque eu não tenho uma, digamos assim, uma criação com uma perspectiva de esquerda da vida, né? Então, assim, eu sempre fui uma classe médiona, assim, sempre votei no PSDB, aquelas coisas que eu já contei aqui e tal. Então, só pra dizer, só tô contando tudo isso, que eu não sou, assim, esse esquerdista raiz, né? Mas eu tenho naturalmente um viés progressista, especialmente influenciado por essas idas à Europa, porque para mim a Europa, entre mortos e feridos, é um espaço no planeta Terra que conseguiu alcançar aquilo que eu considero uma social-democracia minimamente saudável. Alternância de poder, a população sempre em primeiro lugar, predominantemente. Então, assim, a Suíça é capitalista, mas assim, tem um puta transporte bom, tem puta estrutura boa, essas coisas todas que a gente já sabe. Isto posto, feito esse contorno todo, né? Só para não dizer assim, puta, né? São os esquerdopatas que estão lá no delírio debatendo. Não, não é isso. A nossa preocupação talvez eu tenha um viés um pouco menos acentuado para a esquerda do que você e o Zé, talvez assim, mas não acho que nem tanto também. Acho que a gente tem uma certa consonância, mais ou menos, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e tá tudo bem. Mas o que me chama a atenção, cara, desses movimentos da atualidade, assim, é, é o nível de imbecilização das massas, cara. E aí não importa se é a esquerda ou se é a direita, mas a diferença é onde recai a imbecilização. E aí, eu entendo quando você fala, Léo, puta, do Lambi Bolsonaro, mas é que agora não é a hora de falar disso. Mas também tem uns Lambi Lula que puta que pariu, Ah, cara. mas é claro que tem, né? É porque não tá em alta, né, ainda, É que não tá em alta, né? É que né? não é o foco hoje. Mas quando a gente vê que a gente tava falando disso, né? Aqueles caras que vão nas manifestações dos, entre aspas, patriotas e começam a entrevistar os caras, Você viu? Eu vi essa semana, acho que eu tô contagiado por isso. é assustador. Mas foi daí que eu quis sugerir o debate aqui no episódio. É assustador, cara. É um pé fora da realidade, cara. É um pé fora Total. da realidade, né? Assim, de falar que tem clone, gente. Ah, o Alexandre de Moraes, você tem que ter o olho aguçado, mas se você pega a foto dele de 10 anos Olha no atrás e de Google, o Google agora, denuncia. sabe? Ah, o Lula foi trocado porque tem foto de olho de castanho, outro olho azul, outro olho verde. Tem foto com 10 dedos, né? Assim, eu já escutei tudo, né? Uhum, É surreal o que a gente está vendo, né? Eu concordo contigo, porque assim, eu não tenho problema se alguém critica o Lula ou qualquer outra coisa do tipo, ele não é um messias para mim, assim, nesse sentido, né? Assim, é claro que ele teve uhum. uma importância no Brasil, né? Super. Mas eu acho que ele é passível de crítica como qualquer outro político, né? E eu acho que é isso que falta, sabe, Rafa? Acho que é isso que falta hoje em dia, que é a falta de consciência. Simples assim, Uhum, né? É uma falta de falar, mas peraí, isso aqui não é time de futebol, né? Isso aqui não é nem religião. Religião também tem que ser questionada, tem que olhar para vários lados, ser diversa. Mas assim, isso aqui não é um time de futebol que eu vou declarar um inimigo e vou declarar o meu time, entendeu? É muito mais do que isso, né? Eu não tenho problema com capitalismo, né? Até porque a gente só viveu no mundo capitalista até agora, né? E eu vivo bem, né? Mas se a gente for pensar, cara.
né? É, a questão não é ser direita ou esquerda, a questão é você ser consciente sendo um ou sendo o outro, né? Você Uhum. pega aí, por exemplo, um autor que eu li, né? Que é Ixi, agora fugiu. Tô com tanto autor na cabeça, mas o cara do que escreveu o Capitalismo lá, me Max lembra? Weber? Não, Max Weber criticou, mas antes. Ai, O Adam o Smith? Adam Smith. O Adam A, Smith, né? a Riqueza Porra, das A Nações. Riqueza das Nações, você pega ali aquilo, porque são vários livros, é, você fala, pô, funciona. É interessantíssimo isso, né? O problema não é o sistema. Não acho que eu seja o sistema, né? Seja até comunista, né? Aliás, comunismo, né? Mas socialismo, até o capitalismo, né? É, não é, o problema não é o sistema. Eu não acho que seja, sabe? Uhum. O que eu acho que é exatamente a exacerbação e o uso desses mecanismos do sistema em prol de mim, da minha família, de determinado grupo, né? Porque se a gente pega o sistema per se, ele pode funcionar. O que você está declarando aí é que um sistema capitalista, né, como na Europa, na Suíça, ele pode ser bom para todos, Uhum. Uhum. né? Então, o que que acontece aqui, né? É muito doido isso. E quando a gente vai para o que acontece aqui e a gente olha não para esses indivíduos que estão no poder, mas para o povo, né? A gente vê que tem uma distância tão grande, né? Em que eles utilizam esses mecanismos, mas o povo escolhe time. E não sai do Sim. lugar, né? Assim, isso é uma distância, né? Isso é uma distância muito grande nesse sentido. É muito inconsciente essa distância, sabe? Tanto que, assim, a galera que pedia anistia, por exemplo, né? É, o... Tava falando lá do Trump e tal, que o Trump, defendendo o Trump e tudo mais, e o Eduardo foi pedir anistia pro pai, não pra galera de 8 de janeiro, né? Então, Lógico, assim, lógico. não, ele admitiu isso, né? Isso daí tá registrado. É uma true news, né? Então, o que que é isso? O que que a gente está vivendo? Que cegueira é essa do povo brasileiro, ou pelo menos de 15% desse povo? Porque 15% da população brasileira é grande, né? E que faz o indivíduo exagerar até para teorias de conspiração mesmo, né? Para defender alguma coisa que eu também não sei o que é, né? É É difícil muito até entender doido. o que eles estão defendendo. É porque quando você vê as falas das pessoas, elas são absolutamente dissonantes, assim, né? Tem um conceito, acho que é do Carl Rogers, que muita gente usa, inclusive, que é interessante, que é o de dissonância cognitiva. Já ouviu falar disso? Já. Então, cara, assim, é muito louco, né? A ideia de dissonância cognitiva, para quem não conhece o conceito, é uma espécie de. A pessoa, quando ela se encontra em situações que não são conciliáveis, eu tô falando aqui, né? Talvez eu esteja trazendo vocabulário junguiano para explicar dissonância cognitiva, mas enfim, que dá na mesma. Mas quando ela encontra situações que não são conciliáveis, ela cria, né, uma espécie de realidade que junta essas situações que são inconciliáveis. Só que essa união, né, que é que é exatamente onde vem a dissonância cognitiva, essa união não raro, ela recai num aspecto projetivo, num aspecto fantasioso, porque esse movimento psíquico traz para a pessoa um certo alento, um certo conforto. Mas junguianamente falando, assim, a gente tem que perguntar, cara, o que que você não está querendo aceitar em termos de realidade interna, que você precisa criar essa ponte externa fantasiosa para poder legitimar essa outra parte que não se concilia com essa. Essa ponte torta, né? Essa Mas ponte torta, essa o, ponte estranha, né? você tá falando aqui, e bem interessante, porque se a gente for pensar nisso, à luz do Jung, a dissonância cognitiva, ela é o complexo opositório, ou seja, ela é a conjunktio da função transcendente, né? Ou seja, na medida em que eu faço essa junção de consciência com a participação do inconsciente, levando a um símbolo, né?
a dissociação cognitiva, ela tenta, né, juntar essa discordância que está interna aí, mas levando para uma racionalidade caduca, não para o símbolo, né? Exato, exato. É E como se o que eles fazem é como se fosse entre aspas, né? Uma função transcendente perversa, inadequada. Alguma coisa assim, estéril. caduca, né? Estéreo eu acho que não É. é, porque a gente já viu que Não, porque deu ela é bem bastante fértil, é coisa, né? verdade. Ela é bem Mas fértil. é muito doido. Mas ou não, né, cara? Na verdade, se a gente for pegar, não sei. Não sei se é porque tem lógica, né? Mas no fundo parece também uma possessão, né? No sentido de é muito fantasioso, né? Tudo que eles falam, né? E também, gente, serve para a esquerda, porque a gente está no momento aí de ver as entrevistas, né? Mas Nossa, cara, tem uma galera de esquerda assim que, pelo amor de Deus, aff, Maria. Né? E, também fica difícil, porque é isso, né? Vai separando, 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 e no fundo essa dissonância cognitiva, ela é até coletiva, né? Quando separa esquerda e direita radical aqui no Brasil e a gente não consegue se entender mais, né? No fundo, Uhum. talvez a gente esteja fazendo essa função transcendente reversa aí, né? É. É a Sabe o função que eu, imanente. sabe o que eu lembrei, cara? Acho que foi no debate pra prefeitura, se eu não me engano. Acho que era prefeitura. Não sei onde não vou lembrar, cara, onde foi, que estado e tal. Mas tinha uma tiazinha, e a tia era tiazinha mesmo, tadinha. É, candidata, ou era prefeita ou governadora, não sei o quê. E aí, cara, num debate tem tempo, né, do cronômetro, né? Tem X segundos, X minutos, cara. E ela ficou falando, falando, falando e acabou o tempo dela. Aí o cara lá, o moderador, ó, senhora, que acabou seu tempo. Mas eu não concluí, não, mas senhora, que tem um tempo programado. Mas é que eu não concluí, não sei o quê. Aí, não, eu entendo, assim, que foi um combinado. Você quer me calar? Você está tentando me calar? Meu Deus do céu, cara. Qual Mano, prefeitura foi de São Paulo, isso? não, foi alguma cidade Eu não lembro, cara, se era do Centro-Oeste, do Norte ou Nordeste, eu não lembro exatamente onde que foi, cara. Mas assim, falei, meu Deus, a tiazinha tá muito louca. Mano, calma, assim, só acabou seu tempo do cronômetro. Tipo, Tem uma de Brasília, se eu não me engano, que eu sempre amei essa. Ela chega e fala: Nossa, que bonito isso daqui, tudo azul hoje, que lindo, muito obrigada. Aí ela começa a falar, né, e tal, e de repente ela olha para a câmera e fala assim: Sobre a corrupção, eu quero dizer que nós vamos defender toda a corrupção. Não vamos, né, perder tempo, vamos suar para defender toda a corrupção. ato falho do caramba. Muito bom. Mas é isso, né? Assim, e na medida em que essa alienação acontece, eu acho que é a mesma medida em que a pessoa, vamos lá, fica chata, né? E por que que ela acontece, né? De onde que ela vem? Eu acho, cara, que hoje é por causa de rede social, bicho. A galera hoje se informa no WhatsApp. E aí Sim. esses e também algoritmo, né? O algoritmo ele vai fazendo, né? Você ficar cada vez mais nesse nicho, nesse ovo, né? Não é outro termo que o ovo, né? Se a gente for olhar lá na alquimia, ele está ligado à ideia da indiferenciação, onde tudo tem tudo, né? E, e aí, bicho, fica uma automasturbação ferrada, né? Uma autorreferência ferrada, e um estado de alerta gigante nessas horas, né? Eu já vi gente, de direita, pró-Bolsonaro e pró-Lula, que você fala, meu, não é possível, cara. Não é possível que essa pessoa tá nessa, sabe? E é possível, né? É possível, é mais do que possível, né? Porque a gente já vê as consequências nas ruas mesmo, assim, né? As Uhum. entrevistas, elas são muito isso, bicho, né? Para dar a cara a tapa e colocar, né? Falar da verdade desse indivíduo como se fosse a última coisa, né? Assim, né? Clones.
e bilhões de outras coisas, né? Você fala, caraca, velho. E eu acho É. muito interessante que em uma das entrevistas, o cara fala assim: você, entrevistador, é um cavalo de Troia, você é um infiltrado, né? Olha que Uhum. doideira, né? Assim, quem depredou lá o 8 de janeiro foi infiltrado, não foi porque eu tenho que manter o quê? A privatio boni, né? Uhum. Eu não Uhum. posso olhar e reconhecer que, na verdade, essa sombra está em mim, né? Assim, É, cara. É, e, e é interessante que você falou disso de rede social, acho que faz total sentido, porque você vê assim, não, porque o STF não pode julgar não sei o que, não sei o que, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, claramente não é nenhum jurista que está argumentando ali. É uma pessoa sem sensãozão comum, que aliás, inclusive, né, essa parte que talvez não seja um tanto quanto arrogante, que assim, o Brasil é 90%, sei lá, sensação comum. Cara, você conversa com qualquer pessoa na rua, é tudo sensação total, comunzão. Total, total. tudo é senso comum. Ah, não, porque isso, cara? Você sai. Putz, sacanagem, que eu tô soltando a sombra aqui, né? Mas vocês pegam, sei lá, cara, pega algum tiozinho de taxista que é mais falante. Cara, começa a falar, mano, assim, você só entra no espírito do cara, fala as coisas que fala ali, porque assim, o que que eu vou falar? Assim, Cara, mas deixa eu falar uma coisa. Sabe que isso fala. é uma hipótese que eu levanto olhando Hum, para o brasileiro. Opinião minha, isso pode mudar, viu, gente? Porque é opinião minha. Mas eu acho que a maioria do brasileiro é função sentimento, cara. eu talvez acharia isso. Sabe por Talvez quê? eu. Te trago algumas coisas, né? Primeira coisa. O Sérgio Buarque de Holanda, se eu não me engano, é o pai do Chico, né? Ele tem um livro chamado Raízes do Brasil, em que ele traz um termo chamado, falando que o brasileiro é um homem cordial, mas não no sentido de ser educado, no sentido de ser é, sentimental, né? Então ele, ao mesmo tempo, acolhe, ao mesmo tempo que ele mete a faquinha nas costas ou na barriga, como a gente viu nesses últimos tempos. E o que que eu quero dizer com isso, né? Assim, é que por sermos homens cordiais, né, a chance de desenvolver nepotismo é gigante. Você entendeu? A chance Uhum, de eu dar uma facilitada pro meu amigo é gigante. Por quê? Porra, é meu amigo, pô, é minha família. É a cordialidade, né? É, sim. anda comigo que vai dar boa, né? Assim. E para mim, isso tem muito a ver com a ideia da função sentimento, né? Muito a ver, né? Então, assim, juntando isso com o que você está falando, né? Ou seja, de frases feitas, de moralidades feitas, né? De julgamento, de pré-concebidos, digamos assim, pré-julgamentos, né? Preconceitos também. Tem tudo a ver com Uhum, brasileiro, né? Você pega um cara num Uber, num táxi, né? Porque ele roda pela cidade, a gente vai ver que muitas vezes as opiniões dele elas estão muito pautadas nesse coletivismo, né? Nessa massa uhum, mesmo, né? uhum, Assim, uhum. não tem muita. Tô falando aqui de um jeito bem estereotipado, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso serve para qualquer um, para o nosso vizinho, né? Assim, e aí a gente fala, para aí um pouco, pensa no que você está falando. Pensa, não, sério, pensa aí no que você está falando, né? Pode ser que ele mude de Mas é que não ideia. existe isso, né? É, A isso questão é que não existe. Cara, por exemplo, nessas entrevistas, né? Até tem um menino que eu. Acho que você que mandou, que ele é um dos entrevistadores, e ele falou assim: falou, cara, a minha ideia não é ir lá nessas manifestações e ficar provocando as pessoas. Ele falou, isso é coisa. Ele até fala assim: isso é coisa do mamãe falei, isso não é comigo. Eu vou lá e só pergunto, deixo as pessoas falarem e mais nada, né? Não fico contrapondo. Só que escutando as entrevistas que ele faz ali, eu fiquei imaginando assim, cara, se você começa a construir um campo argumentativo com essas pessoas, basicamente pautado no que a análise junguiana faz, já que é era, perguntas. né? Cara, assim, o Já que que vai, era. você vai desconstruir o argumento dele rapidamente, só que qual que vai ser a consequência disso? Ele vai se esquivar.
fala assim, você é a esquerda, você não sei o que lá, você não sei o que, você não sei o que lá. Porque, de novo, vem o mecanismo de defesa vem forte para poder manter a posição que ele já tem estabelecida. Então não tem abertura, não tem negociação. E isso para mim é muito assustador. Porque quando você fala dessa função sentimento, e eu tô pensando aqui, cara, se a função sentimento é natural ou uma função sentimento sombria. É, Porque pode ser também, pode ser porque um dos também. aspectos da função sentimento no seu aspecto, na sua faceta sombria é a passionalidade. A função sentimento, quando, né, na sua faceta sombria, ela não negocia. É a ideia do complexo Então, constelável, mas assim, mas aí, então, aí o que que eu acho, né? Que é hum, sentimento e é pensamento sombrio exatamente por causa dessas teorias conspiracionistas. Você entendeu? faz sentido, faz sentido. Né? Mas não sei, né? Isso é uma viagem minha, assim, né? É, não, é até Você sabe difícil, né? que É isso que igual você quando está a gente fala falando do. é Ah, muito fala. importante, Rafa. Porque, assim, quatro, cinco perguntas ali já faz o cara entrar no estado de defesa, né? Assim, porque Total. é isso, né? Qualquer pergunta, gente. Na verdade, qualquer pergunta que a gente faz acerca de um tema é porque a gente já começa a circunambular esse tema. A gente já começa a ficar no tema. Essas pessoas acabam não ficando no tema, elas acabam só reagindo, 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 né? Então, na hora que você volta para o tema, faz uma pergunta para voltar para o tema, acabou, né? Já era. Tive um professor chamado Edilson Caselotto, que ele falava assim, ele era da teoria do imaginário e tal, mas que tem tudo a ver com o inconsciente. Ele fala assim, para vocês entenderem como é que chega no imaginário, ou como é que chega no inconsciente, ou na porta dele, melhor dizendo, é só você perguntar por quê. É o redutivo causal do Freud, mas você chega, né? Por Uhum, quê? Né? Seu filho chega para você e fala assim, pai, por que que a gente veste roupa? Ah, filho, porque senão a gente vai ficar pelado, né? Ah, mas por que que a gente não pode ficar pelado? Ah, porque a sociedade, ela, né, estipulou que seria vergonhoso a gente ficar pelado e tudo mais, né? Por que que a sociedade estipulou a gente... Ou por que que é uma vergonha ficar pelado, né? uhum. Aí, quando a gente não tem mais resposta, é porque a gente chegou em algo que a gente não sabe, não está construído. Aliás, está construído, mas está inconsciente. E talvez a gente tenha que questionar. E na medida em que esses entrevistadores fazem isso, o que que ativa nessa hora? A sombra, né? Ativa, a sombra pega, o mecanismo de defesa chega e pronto. E Repressão. resolve, né? É. E aí é isso, você é infiltrado, você não sei o que lá. Por isso que eu gostei desse menino, que ele, como ele não faz pergunta, ele só deixa rolar, o contrário, ele estimula. É interessante porque, sinceramente, dá like pro canal do cara, né? Porque cara, é assim, parece filme pastelão, só que é real. E e ao mesmo tempo, ele, como ele não contrapõe, ele dá corda, sabe? Vai dando Eu corda. acho ótimo isso. Não, eu acho interessante do ponto de vista, assim, de deixar rolar, mas ao mesmo tempo me assusta, porque, assim, cara, a pessoa, ela mesma, se ela prestar atenção no que ela fala, ela cai em contradição em 2 segundos, porque é muito simples, assim, é uma lógica muito falha. Tem uma entrevista, cara, é muito, muito legal, inclusive, eu não vou lembrar o nome do cara, ele chama Julian alguma coisa. Ele era deputado e tal, e ele foi coordenador de campanha do Bolsonaro na primeira eleição. Então nessa entrevista, que é para um canal de esquerda, inclusive, mas ele fala assim, cara, eu sou de direita, mas eu tô aqui, bora conversar, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala umas coisas que são muito duras, assim. E aí cara, desse jeito, ele fala assim, cara, Bolsonaro é limitado. Ele tem uma limitação. Se a gente falava pra ele, ele não entendia. Ele tinha incapacidade de compreender, né? Aí ele fala assim, eu convivi com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro só queria saber de andar de skate, só que não sei o quê. Aí ele vai falando umas coisas. E aí chega num momento que ele menciona assim, ele fala assim, cara, o deputado brasileiro,
ele não sabe nem o que que ele defende. Você faz uma pergunta pro cara, seja que o cara fala assim, de que lado que você é? Ele fala, eu sou de direita. Aí você faz uma enquete cega pra ele, assim, do que ele defende. Ah, e você defende isso ou defende aquilo? Ah, defendo isso. Aí, cara, você faz essa enquete cega, 90% dá de esquerda. Assim, É, então. Essa coisa de direita e esquerda tá meio pra por fora hoje em ah, dia, total, não. Então, assim, né? na verdade, assim, o que a gente está chamando de direita e esquerda hoje, nem deveria ser direita e esquerda. Hoje, a gente está chamando, assim, aqueles que defendem um individualismo, talvez um individualismo versus um coletivismo. Acho que talvez é alguma coisa mais ou menos nesse campo, assim, né? Então, só que assim, o cara que se diz de direita fala assim, não, tá, todo mundo pode ter as coisas, desde que eu tenha também. Assim, mas eu tenho que ter um pouco mais. Então tá difícil assim hoje, cara. Então essa. E aí é muito louco, porque Eu se a dividiria gente. diferente, eu dividiria assim, aqueles que sonham em ser ricos e aqueles que não sonham mais, sabe? Hum, Eu acho que é meio que isso. Porque tá muito ligado, eu acho, na ideia não é que é produtividade, né? Mas da meritocracia, eu acho, sabe? uhum. Sim, sim. Aí cai no individualismo, né? Se eu sonho em ser rico, eu quero ser rico e o outro pobre, né? Porque é isso, né? E aí, cara, qual que é o problema dessa situação? E que eu acho que a gente caminha para um cenário muito ruim. É, o Leozinho e a Olga que vão ter que lidar com isso no futuro. Primeiro que eu não vejo que nós temos um sistema educacional de uma consciência crítica, reflexiva acontecendo. Definitivamente não. E, e ao mesmo tempo, no fim das contas, são essas pessoas que vão votar, que vão decidir o futuro. Então assim, eu tô bem preocupado assim, nesse sentido de que eu não consigo ver muita saída. Porque nesse momento, uma saída boa para essa situação não é uma educação que ensina português e matemática literalmente, mas uma educação crítica, uma educação para conscientização, uma educação para uma relação profunda com o planeta, com o ser humano. E não, cara, o que acontece hoje é basicamente é te ensinar como que você multiplica números e faz grana. E isso me preocupa bastante em termos de futuro do planeta, futuro da nação, futuro do Brasil, essa mercantilização religiosa, essa, essa, É verdade. Cara, eu te essa dizer, lavagem cerebral, né, cara? teve Assim. duas coisas que eu agradeço em demasia o, na minha, na minha escola, né? Que foi filosofia. Eu tive filosofia no ensino médio inteiro. E eu lembro até de uma das redações que eu fiz, eu escrevi lá, e se a gente ainda estiver na caverna de Platão, né? E a gente não sabe, né? E eu lembro que meus amigos leram e tiraram sarro da minha cara. Ah, você tá Ah, maluco? Como que a lógico. gente tá? Você tá loucão, e tal. E o meu professor escreveu no verso da prova, assim, este é um bom pensamento, né? Assim, então, eu falei, caralho, né? Maneiro, maneiro, né? E, e a segunda coisa, por incrível que pareça, cara, foi literatura. A literatura também me deu uma consciência interpretativa para as coisas que eu não tinha antes, sabe? Foram duas coisas que me fizeram pensar, tanto a filosofia quanto a literatura. Todo o resto é exatamente o que você está falando, né, Rafa? Você senta lá, aprende a fórmula, seja de português ou de matemática, de física ou de química, e já era. Vai passar no vestibular, né? É um. Cara, é só um compartimento da consciência que é a ideia da racionalidade e o resto, né? E aquilo que Uhum. faz conexões, aquilo que faz, que gera conhecimento, que gera.
sapiência, sabedoria mesmo, assim, sabe? Não tem, cara. Não tem mesmo, né? Uhum, uhum, Sei uhum. lá. É foda, é difícil pensar nisso, né? É, cara, é, você falou de filosofia, né? E depois de literatura eu tava pensando, né? Cara, eu adorava as aulas de interpretação de texto, cara. Puta. Eu acho que porque eu ia bem, assim, né? Comecei a ler muito cedo, estimulado, né, pelos meus pais, né? Então, como eu curtia isso, mas eu não posso reclamar que eu tive boas professoras de história, boas professoras de geografia. é, É claro que na época talvez eu não desse tanto valor, mas pensando hoje, assim, né? Mas literatura, especialmente português, cara. É, Então. E hoje, sei lá, se perdeu, né, cara? Assim, essa coisa Porque é isso, né? Essa coisa de pensar, de escrever, cara, assim, E se perdeu, cara, assim, muito louco, né? Eu lembro que na época da eleição para a Prefeitura de São Paulo, eu fui tomar café da manhã num cafezinho, aqui no ABC Paulista, que a gente tinha ido tirar o RG da família, né, num lugar lá. Aí fomos tomar um café, era uma segunda de manhã, e tinha umas mulheres, assim, né, na casa ali, vou arriscar aqui entre 50 e 60 anos, batendo papo sobre o debate que tinha acontecido na noite anterior. E falando assim, nossa, cara, aquele Pablo Marçal, ele arrasou. Ai, não sei o que lá, que ele ficava falando do Datena. Ai, Datena, porque dá pena, porque dá pena. Que era o que o Marçal falava, assim, ô, dá pena, dá pena. É. E assim, ai, por quê? Ai, por que não? Porque aquele cara, ai, porque ele já ganhou. Ai, porque assim, não, porque ele é maravilhoso, porque não sei o quê. Cara, que ele é maravilhoso? É foda. Sabe, Cara. uma coisa que me deixa triste também eu acho que isso é a parte sombria dessa reflexão que a gente está fazendo hoje. Que Hum, no final, né, a gente também se bota como se fosse uma elite, né, pensante, uhum, né? E é uma coisa que me deixa triste, porque eu não queria que. Aí é o eu, né? Querendo ser bonzinho também, né? No final das contas. É o ego do uhum, Leonardo. Mas assim, é foda, né? Pensar que tem gente que não pensa. Tem gente que não para minimamente para falar, cara, mas faz sentido isso daqui, né? Como é que chega e me atravessa tudo isso, né? É, não tem como, né, a gente fazer um pensamento desse sem se colocar numa elite, igual o Adorno e Horkheimer, por exemplo, né? A escola de Frankfurt. Mas talvez essa seja a sombra. é. Não Ah, tem teoria cara, sem sombra também, né? Então, vamos tá ser bom. felizes. Deixa por aqui, né? Bora lá, Rafa. A gente tem Força. que ir. Na verdade, eu não tenho que ir, não, mas você deve ter, né? Tô com a vida normal. Eu vou voltar a ver o Fux, se não acabou. Boa, sucesso aí, bom cinema pra você. Valeu, se cuidem, gente. Até semana que vem. Tchau, Falou. tchau.